Que tempo maravilhoso, hein, gente? Que tempo excelente nós temos tido. Realmente o Espírito Santo, ele tem nos conduzido no mover diferente, nos despertado para algumas coisas nesses últimos dias. Porque eu não sei se você está lembrado, Jesus está voltando. Fala para quem está do seu lado, diz para ele aí, Jesus está voltando, meu irmão. Agora preste atenção se ele ficou animado ou assustado. Aleluia! Jesus está voltando, queridos. E é importante a gente estar preparado para o que vai acontecer nesses últimos dias. Como o irmão Martin Blackwelder pregou ontem à noite, estamos realmente vivendo esses últimos dias. Estamos no último grande avivamento da palavra do Espírito, amém? E estamos desfrutando, querido, das últimas chuvas. Lá em Tiago capítulo 5, Tiago ele diz que nós devemos ser pacientes como um agricultor que aguarda pacientemente as primeiras e as últimas chuvas. Às vezes a gente olha o livro de Atos e fica animado com o que acontecia lá no início da igreja, mas eu vou te dizer, aquelas eram as primeiras chuvas. Eu e você vamos desfrutar das últimas chuvas. Tem coisa muito mais poderosa já acontecendo e vai acontecer muito mais, irmãos. Mas sabe, Deus não quer usar apenas os pregadores no púlpito, Deus quer usar você, onde você está, não só dentro da igreja, mas por onde você for. Você entende isso? Aleluia! Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar um outro Consolador. E antes de subir aos céus, ele disse, olha, não se ausentem de Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas em todo o mundo, mas não se ausentem de Jerusalém, porque vocês ainda não estão prontos. E ele instruiu os discípulos a esperarem uma semana a mais pelo batismo no Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. E quando eles estiveram cheios do Espírito, batizados no Espírito, agora sim, eles estavam prontos para serem testemunhas de Jesus em todo lugar. Sabe, irmãos, o batismo no Espírito Santo é fundamental para a gente fazer a vontade de Deus aqui na terra. E eu não estou falando apenas sobre oração em línguas, me perdoe pelo apenas, porque a oração em línguas já é algo poderoso demais. Mas eu não estou falando apenas sobre oração em línguas, mas os dons do Espírito, com os quais nós somos equipados quando somos batizados no Espírito Santo. Tem alguém aqui batizado no Espírito? Você sabia, irmãos, que os dons do Espírito estão disponíveis para operar através da sua vida? Eu quero falar um pouquinho sobre isso essa manhã com você. Eu queria te despertar algumas coisas, vai ser um tempo mais de ensino mesmo, mas para a gente colocar algumas coisas em ordem sobre esse assunto, amém? Amém, irmãos? O pessoal da mídia vai me ajudar, tem algumas imagens para mostrar aqui. Eu queria começar com a frase que eu falei para você sexta-feira na abertura aqui, uma frase do irmão Reagan, que o pastor Bud, ele costumava repetir muitas vezes aqui, enquanto ministrava. O irmão Reagan disse, há um mover do Espírito que pode ser perdido na nossa geração, a não ser que seja transmitido através de preceitos e exemplos. Diga, preceitos e exemplos. Preceitos e exemplos. Aleluia. Sabe, irmãos, eu lembro do pastor Bud ministrando sobre essas coisas, ensinando sobre os dons do Espírito e operando nos dons do Espírito aqui na frente. Muitas vezes orando em línguas e pedindo para alguém interpretar, principalmente Guto, né? Mas, irmãos, ele tentando despertar na gente esse desejo, esse interesse pelos dons do Espírito. Não é algo para algumas pessoas. Amém. O irmão Reagan disse isso e precisamos atentar, porque a palavra fala a mesma coisa. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, um texto que você conhece bem, o pessoal vai colocar aí também, no versículo 19 diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Muitos autores e muitos comentaristas dizem que é exatamente o versículo 20 está falando sobre o 19. Desprezar as profecias é apagar o Espírito. Desprezar a operação dos dons é desprezar a atuação do Espírito Santo. E se a gente desprezar os dons, querido, nós vamos perder a nossa parte nesse último grande mover dos últimos dias. Mas eu não sei você, como disse um ministro norte-americano que veio um tempo atrás, eu quero estar na linha de frente do que Deus está para fazer nesses últimos dias.
Eu não quero ser um espectador apenas, eu não quero só ouvir falar do que está acontecendo, eu quero ser parte, eu quero ser aquele que Deus vai usar também para o que vai acontecer. Se inclua nisso, irmão, se inclua nisso. Não desprezar as profecias, não apagar o Espírito. Precisamos ter um coração atento para os dons e as manifestações do Espírito no nosso meio, principalmente profecia. Eu vou falar sobre os dons, mas eu quero dar uma ênfase maior essa manhã sobre profecia principalmente. Porque lá em Atos 2, quando eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Pedro se levanta e cita Joel, falando sobre aquele tempo. E quando Joel diz, ele diz assim: olha, acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Tanto Pedro como Joel liga o derramar do Espírito, irmãos, à profecia em abundância no nosso meio. Você entende? Precisamos nos despertar para isso, querido. Eu li uma frase, eu não lembro agora quem foi que falou, mas quando eu li aquela frase, irmãos, aquele sentimento de indignação que Cida falou aqui domingo, subiu um pouco em mim. A frase dizia assim: olha, o evangelho sem a operação dos dons não vai ser muito diferente do que um conto de fadas. Eu vou dizer de novo para você meditar também e tentar subir essa indignação que subiu dentro de mim no seu coração. O evangelho sem a operação dos dons não será muito diferente do que um conto de fadas. O evangelho não pode ser apenas uma história que a gente lê para as crianças ou que a gente ensina para os outros, e algo que aconteceu, mas que parece muito distante da nossa realidade. Irmãos, o sobrenatural deve ser parte do nosso dia a dia. Parte do nosso dia a dia. Amém? A palavra dons, na expressão dons do Espírito, que aparece lá em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, essa palavra dons no grego é a palavra carisma, que vem da palavra caris, que é graça. Ela denota algo dado pela graça, transmitido pela graça. Mas era uma palavra que era muito comumente usada naquele tempo. Usada por causa das mitologias, por causa de outras religiões pagãs que haviam. E quando se falava sobre carisma, historicamente, o irmão Rick Renner ele diz que essa palavra, carisma, era usada para descrever um momento em que os deuses agraciavam ou doavam habilidades, favores ou poderes sobrenaturais a um indivíduo. Oh, glória a Deus! Os dons são uma habilidade, um poder sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, para que a gente saia, irmãos, desse evangelho apenas natural, dessa história apenas contada, e consiga viver esse poder que a gente conta que Jesus viveu, que os discípulos viveram, que os apóstolos praticaram. Está disponível para mim e para você também. Amém? Precisamos despertar isso na nossa vida. Precisamos entender, querido, que existe algo sobrenatural disponível para nós, não só para os nossos cultos, mas para o nosso dia a dia. Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde você frequentar, existe um sobrenatural de Deus disponível para operar através de você e fazer o evangelho se tornar vivo para as pessoas. Aleluia! A gente estava agora em janeiro no evento que Fernando e Miriam promovem aqui na igreja, Avivamento e Milagres. E como foi bom, um evento sobre também o mover do Espírito. E eu comecei a perceber, irmãos, quantas pessoas tinham um chamado profético dentro delas, aqui dentro da igreja. Algumas coisas foram perguntadas naquele evento, outras coisas faladas sobre isso, mas quanto potencial a gente tem aqui na igreja. Eu estou falando sobre profetas, mas os dons não estão resumidos apenas aos profetas, amém? Mas
o Senhor começou a me mostrar uma imagem sobre essa manhã, como muita gente aqui na igreja com um potencial de operar nesses dons, como uma locomotiva, um trem, irmão, com potência. Só que muitos deles estão sem trilho pela frente. E quando a locomotiva está sem trilho, ou ela fica parada, com medo de saber para onde ir, ou ela fica desgovernada. Então eu queria hoje de manhã trazer alguns princípios para você, colocar alguns trilhos, para você ficar mais sensível ao Espírito, para você ficar mais suscetível e livre, para estar fluindo nos dons do Espírito, amém, irmãos? Não são os únicos princípios, eu não estou aqui tentando ter uma lista exaustiva. Inclusive, há 2 semanas atrás, Marcos Honório Júnior ministrou sobre isso também. Eu aconselho você a escutar essa ministração aqui da igreja. Mas eu queria trazer alguns princípios para você ficar mais livre para atuar nos dons. E não só na igreja, irmãos. Não só no culto. Procura ambientes em que o Espírito Santo vai querer edificar pessoas. Sabe quando é que o Espírito Santo vai querer edificar pessoas? Sempre que tiver alguém para ser edificado. Oh, glória a Deus. Pode ser numa reunião no departamento, pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho. Aleluia, mas eu quero avançar com você. O pessoal vai colocar alguns títulos aqui para você ir acompanhando. E eu vou ler rapidamente alguns textos que estão em 1 Coríntios 12 e em 1 Coríntios 14. Então eu vou ler rápido para a gente ganhar tempo, mas depois, se você quiser estudar mais, você pode assistir essa pregação novamente no nosso canal do YouTube, amém? O primeiro princípio que eu quero trazer para você: todos, diga todos, todos podem ser usados nos dons. Não é para alguns, é para todos. Lá em 1 Coríntios 12, no versículo 7, Paulo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. E essa expressão a cada um no original quer dizer a todos individualmente. A cada um, visando um fim proveitoso. Também no capítulo 12, no versículo 11, ele diz: há um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Lá no capítulo 14, no versículo 23, ele diz: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis louco? Olha só, todos falando em outras línguas. Aí no versículo 24 ele diz: porém se todos profetizarem. Oh glória. Ei, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, ele por todos é convencido e por todos é julgado. Meu Deus do céu. Fala para o teu irmão e diz para ele: o dom do Espírito é para você também. Nem todos nós fomos chamados para operar nos 9 dons. Amém? Esse aí era Jesus. O Espírito sem medida. Mas lá em 1 Coríntios 12, depois que Paulo ensina sobre essas coisas, ele vai falar sobre o corpo, sobre sermos membros uns dos outros, cada um tendo a sua função no corpo, porque existem dons diferentes que vão operar na minha vida e operar na sua vida. E você é edificado através dos dons que operam na minha vida, e eu sou edificado através dos dons que operam na sua vida, mas todos nós podemos operar em algum dom. Está disponível para todos. E isso me lembra o segundo princípio, que o Espírito é quem realiza e distribui esses dons. É o Espírito Santo que realiza e distribui. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Essa palavra realizar, irmãos, significa ser eficaz, atuar, produzir, mostrar poder, trabalhar ou ajudar alguém. O Espírito é responsável por fazer esse dom ser eficaz na sua vida, por fazer esse dom atuar através de você. Ele é quem distribui como Ele quer, e Ele faz acontecer na nossa vida, amém? Você entende isso? Agora, irmãos, esse texto muitas vezes é colocado como uma desculpa para a gente não atuar nos dons.
Porque muitas vezes a gente fica esperando pelo Espírito, quando o Espírito está esperando por nós. Oh, glória a Deus. A gente não pode achar, irmãos, que os dons do Espírito são algo que vão acontecer esporadicamente, de vez em quando, por acidente. Ei, Deus não é bobo, querido. Deus, Ele com certeza, Ele quer aproveitar cada oportunidade em que tem um crente desejoso e disponível para edificar outra vida. Se você estiver disponível, se você estiver desejoso, Ele vai querer te usar. Até eu, Tiago, Deus usou até uma jumenta, meu irmão. Fala para o seu irmão, você é melhor do que uma jumenta. Oh, glória a Deus. Aí o terceiro princípio que eu quero trazer para você é exatamente esse. Precisamos desejar os dons, procurar os dons. Nesses 2 capítulos que Paulo fala sobre eles, ele diz uma vez que o Espírito realiza e ele distribui como quer, mas ele diz 5 vezes que nós devemos procurar e desejar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. No capítulo 14, versículo 1, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. No capítulo 14, versículo 12, ele diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais. Também no capítulo 14, versículo 39, ele diz: procurai com zelo o dom de profetizar. E no versículo 13 do capítulo 14, ele ainda diz: quem fala em línguas, ore, peça a Deus para que possa interpretar. Paulo está tentando nos estimular, irmãos, a desejar os dons, a procurar os dons, a orar a Deus pedindo para ser usado. Oh, glória a Deus. Então veja que o Espírito está só esperando nossa disposição, nossa disponibilidade para nos inspirar. Você quer ser inspirado pelo Espírito para edificar pessoas? Aleluia! Precisamos ter esse desejo, irmãos. Desejo pelos dons, procurando os dons. Agora, presta bem atenção, e esse é o 4º princípio que eu quero trazer para você. Os dons, eles não são um fim, eles são um meio. Amém? Eles não são um fim, eles são um meio. Lá em 1 Coríntios 12, no versículo 7, diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Visando a um fim proveitoso. Paulo chega a dar até um exemplo de um desses fins, lá em 1 Coríntios 14, no versículo 24, ele diz: se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, ele por todos convencidos e por todos julgados, tornam-se-lhe manifestos os segredos do seu coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Paulo diz: olha, os dons, eles são um meio para que a gente alcance pessoas e elas glorifiquem a Deus por causa disso. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque um crente maduro, ele não fica procurando lugares onde os dons estão operando. Esse não é o fim. Um crente maduro, ele procura operar nos dons nos lugares onde ele está. Nós somos o meio que Deus vai usar para edificar e alcançar pessoas. Você é o sinal. Diga comigo: eu sou o sinal. Você aprendeu isso de Simon. Nós somos o sinal. A gente não tem que estar procurando onde os dons estão operando, que a gente quer assistir, quer ser espectador. Ei, irmãos, esse tempo passou. Você não foi chamado para ser espectador, você foi chamado para operar nas manifestações do Espírito. Onde você andar, os dons estão em operação, os dons estão disponíveis para se manifestar. Você está me entendendo? Aleluia! Se a gente está correndo atrás
dos sinais, irmãos, a coisa está invertida. Jesus disse que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais, eles não firmam pessoas, eles dão uma chacoalhada, eles acordam a pessoa, mas eles não deixam a pessoa firme por muito tempo. Quem firma alguém é a palavra de Deus, irmãos. Lá em João capítulo 6, a gente vê claramente isso. Jesus, através do dom de milagre, efetua a multiplicação de pães e peixes, as pessoas comem, ficam fartas. Aí no outro dia, Jesus atravessa para o outro lado, quando o povo acorda, fica procurando Jesus. Alguém diz que ele atravessou, corre todo mundo atrás de Jesus. Aí eu não sei você, se eu fosse Jesus, eu ia me sentir um pregador muito importante. Estava a multidão todinha me procurando, querendo ir atrás de mim, querendo saber o que eu tinha. Só que Jesus sabia que o que estava no coração deles era diferente. Jesus disse, olha, vocês estão vindo não pela palavra que eu tenho, vocês estão vindo porque estão querendo comer de graça de novo. Os sinais são importantes, são maravilhosos, despertam as pessoas, mas quem firma mesmo é a palavra. Os discípulos disseram, para onde a gente vai, Senhor? Só você tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Amém, irmãos? Não fique correndo atrás da operação dos dons, seja a operação dos dons onde você estiver. A Bíblia fala também, e esse é o quinto princípio que eu quero trazer para você, sobre melhores dons. Existem melhores dons. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 31, Paulo diz isso. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa palavra melhores, ela significa mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável. O dom mais apropriado para a situação ou para a necessidade que se encontra. Amém? Procurar com zelo os melhores dons. Qual é o melhor dom para você atuar? Inicialmente, o melhor dom para a situação. O que ela precisa. Às vezes a gente está sempre correndo atrás dos dons de poder. Que a gente quer ver milagres, quer ver paralíticos se levantando, e vamos ver essas coisas, temos visto já, vai acontecer com mais frequência, mas muitas vezes Deus quer te usar no dom de profecia. Deus quer apenas que você diga algo para uma pessoa, para edificá-la, para consolá-la ou para exortá-la. Temos que procurar os melhores dons, os melhores. Sabe, irmãos, Paulo chega a dar esse exemplo lá em 1 Coríntios 14, no versículo 22, ele diz, olha, as línguas constituem um sinal para os crentes, mas não para os crentes, desculpe, mas para os incrédulos. A profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Jesus já tinha falado isso, lá em Marcos 16, ele diz, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome falarão, expelirão demônios e falarão em novas línguas. Novas línguas são sinais daqueles que creem. Sinais não para os crentes, mas para os incrédulos. Porque, irmãos, se o incrédulo vê você profetizando, falando em português, ele não vai achar isso muita coisa, não. Não vai ser nada diferente do que ele está acostumado. Mas se ele vê você orando em línguas, isso vai ser diferente para ele. Isso vai sinalizar algo diferente na sua vida, por mais que ele ache que você esteja doido. Aí Paulo diz, só que no culto, na reunião, a gente tem que procurar qual é o melhor dom. Porque se na reunião eu falo em outras línguas apenas, eu não vou edificar um ímpio que entra ali, ele vai me achar louco. Mas se eu profetizo, se eu falo numa linguagem conhecida, acontece o que a gente já leu. Os segredos do coração dele são revelados, e ele vai glorificar a Deus por causa disso. Amém, queridos? Então a gente precisa estar sensível para o que Deus quer fazer em cada situação. Não somos eu e você que escolhemos o dom em qual nós vamos operar. É Ele que distribui, é Ele que realiza. Não é pecado você desejar, não é pecado você pedir, mas quem escolhe é Ele. Amém, querido? Aleluia! Por outro lado, irmãos, e esse é o sexto princípio que eu quero trazer para você, a palavra diz que é possível
progredir nos dons. Progredir nos dons. Lá em 1 Coríntios 14, no versículo 12, ele diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Diga, progredir. Procurai progredir para a edificação da igreja. Progredir na manifestação, irmãos. Isso quer dizer que deve haver alguma atuação inicial mais simples, que leva a outras atuações mais complexas ou que exijam mais da gente. Progredir. E é interessante porque quando Paulo nos exorta sobre os dons, ele diz que nós devemos desejar, procurar os dons, mas principalmente o de profecia. Principalmente o de profecia. Sabe, por um tempo essa frase ela me acompanhou, eu ficava pensando sobre isso, eu digo, por que principalmente o de profecia? Não poderia ser principalmente o de poder, o de milagres? Porque a gente quer mesmo ver as coisas acontecendo, a gente quer mesmo ver o sobrenatural, mas ele diz, procure principalmente o de profecia. E aí o Senhor começou a tratar comigo justamente isso, irmãos. Sabe, a gente não pode começar a operação dos dons por dons que exijam mais da nossa fé. A gente precisa começar simples, exercitar isso e progredir na atuação. Progredir na atuação dos dons. Como é que você fica bom em alguma coisa? Praticando. Quanto mais você pratica, melhor você fica. As línguas, elas são a porta. Você já escutou essa frase esse fim de semana aqui. As línguas são a porta para o sobrenatural, querido. Precisamos ter tempos de qualidade de oração em línguas. Isso vai nos tornar sensíveis ao Espírito. Mas quando se trata de operar nos dons, a profecia é o dom, eu vou dizer assim, você vai me entender, o dom mais simples de se atuar nele. Porque aparentemente nada espetacular está acontecendo. Você está falando na sua língua conhecida, muitas vezes, e lembra, a profecia por si só, ela não tem elementos do futuro, isso aí já é palavra de sabedoria, mas a profecia por si só é uma palavra inspirada por Deus, que vem para edificar, consolar e exortar alguém. Então, muitas vezes o Senhor vai te inspirar para falar algo para a pessoa que está perto de você, para alguém na igreja, para alguém na tua casa, para alguém no teu trabalho, para alguém na sua faculdade. Trazer uma palavra que vai consolá-la, que vai dar uma chacoalhada nela, que vai trazer uma edificação. O que é que tem de espetacular nisso, irmãos? No processo, nada, mas no resultado, aleluia. Entenda que o espetacular nos dons não deve estar no processo, deve estar no resultado. No resultado. Então, irmãos, eu comecei a pensar sobre isso e Deus me disse, olha, tem tanta gente preocupada em operar nos dons de poder que estão desprezando o dom da profecia. Eles nunca vão chegar nos dons de poder desprezando a profecia. Porque quem despreza a profecia apaga o Espírito. Precisamos nos estimular a isso, como Paulo estava fazendo. Procure com zelo os melhores dons, principalmente que profetizeis. Porque quem fala em outra língua fala aos homens, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O irmão Reagan diz que falar em outras línguas, edificar a si mesmo, é como carregar uma bateria. Você tem celular aí, não tem? Eu não sei você, eu toda noite carrego a bateria do meu, para no outro dia eu poder usar. Sabe, irmãos, a gente precisa orar em outras línguas para carregar a bateria, mas essa carga não vai ficar aí por acaso. Ela tem que ser usada para edificar os outros. Você carrega a sua bateria para usar essa carga abençoando outros. Eu vou te dizer, a igreja é um lugar assim, para muitas vezes a gente carregar a nossa bateria, mas é principalmente para a gente descarregar. Você deve vir carregado de casa. Esse é o lugar também para a gente operar nos dons.
Você tem que andar cheio do Espírito o tempo todo, irmãos. Como Paulo fala em Efésios 5, enchei-vos do Espírito, continuamente falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cheio, carregado, edificado, porque a hora que o Espírito quiser, Ele vai poder te usar, você tem carga. Pronto para ser usado, para ser inspirado por Deus, para trazer uma palavra de edificação para alguém. Paulo ainda diz, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais porém que profetizasseis. Olha o desejo de Paulo, eu quero que você profetize ainda mais do que fale em línguas. Meu Deus do céu. Aleluia. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ele está falando no contexto corporativo, no contexto de igreja, não no nosso relacionamento íntimo com Deus. Entre nós, irmãos, é necessário a gente estar sensível para edificar outra pessoa com uma palavra inspirada por Deus. Deus quer te inspirar. Agora, o Espírito Santo, ele não vai te possuir. O Espírito Santo não vai fazer você falar sem você querer. Quem trabalha assim é o diabo. Deus trabalha com inspiração. Inspiração. Uma percepção por dentro, em que você vai ter que tomar a decisão de agir ou não. E toda vez que você diz não, você pode estar desprezando a atuação do Espírito através de você. Isso é muito perigoso, irmãos. Era disso que o irmão Reagan estava falando. Tem um mover que está disponível, mas pode ser perdido se a gente não atentar para ele. Eu quero estimular você, querido, como crente, os ministros que estão aqui, se estimula principalmente no dom de profecia. Ora ao Senhor sobre isso, medita sobre essas coisas. Em 1 Coríntios 12:1, Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes a respeito dos dons, precisamos estudar sobre os dons. Você nunca vai desejar algo que você não conhece. Eu trouxe 3 livros aqui para te mostrar, muita gente conhece. O melhor deles, o Espírito Santo e os seus dons. Que livro maravilhoso sobre os dons do Espírito, irmão. Se você nunca leu, se esforça, é grande, mas é excelente. Agora, quer começar devagarzinho? Começa por aqui, ó, o dom de profecia. Você lê aqui rapidinho. Meia horinha você consegue ler um livro desse. O irmão Rega ainda tem esse aqui, a respeito dos dons espirituais. Procure esses livros na livraria. Não seja ignorante com respeito a esses assuntos, querido. Estuda, medita, para que isso cresça dentro de você e você deseje cada vez mais. Precisamos estar operando nesses dons o tempo todo, senão o evangelho vai parecer um conto de fadas. Quando a gente falar de um Jesus que andava no sobrenatural, irmãos, as pessoas têm que ver esse sobrenatural na nossa vida também. Amém? Preceitos e exemplos. Então se estimula no dom de profecia. E quanto mais você se estimular, e quanto mais você praticar ele, quanto mais você ganhar confiança na atuação desse dom, Deus vai conseguir confiar outros a você. Os dons de revelação vão chegar. Deus vai começar a te revelar coisas acerca do futuro, acerca do que aconteceu com as pessoas. Depois disso, os dons de poder vão se manifestar através da sua vida. Está disponível, querido, a gente só precisa querer. Está disponível. Precisamos progredir nisso. Simon ensina muito bem sobre essas coisas também, irmãos, sobre o cuidado que a gente deve ter, principalmente no início. Como ele falou, com certeza você vai errar, mas isso não deve te parar. Quando Deus te inspirar para falar algo para alguém, irmãos, chega com humildade, chega com tranquilidade. Você não precisa chegar para a pessoa dizendo, olha, assim diz o Senhor. Não precisa. Você pode dizer, olha, eu estou com uma suspeita no coração, ou eu queria dizer algo, eu queria que você visse se faz sentido para você essas coisas. Amém? Conversa com calma, vai passando do que Deus te revelou, e você vai começar a provar
de estar certo ou de estar errado. Você vai começar a ganhar confiança na operação desse dom, na atuação desse dom. E quanto mais confiança você tem, mais ousadia com mais ousadia você vai se levantar. E o Espírito Santo vai poder te usar cada vez mais. Amém, irmãos? Aleluia! E o último princípio que eu quero trazer para você. A palavra diz que tudo deve acontecer com decência e ordem. Diga comigo, decência e ordem. É interessante como Paulo trata nesse assunto no final de 1 Coríntios 14. Ele diz lá no versículo 29, olha, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Aleluia! Mais uma vez, irmãos, o Espírito Santo não vai te possuir. Ele não vai fazer você falar ou fazer coisas que você não quer fazer ou falar. Está tudo no seu controle, a inspiração está lá, mas você decide como agir, como falar e o que falar. É por isso que mesmo sendo genuinamente inspirado, alguém pode falar errado. Porque ele decide como vai ser. Ele decide até o sentimento que vai ser passado muitas vezes. Eu já vi pessoas falarem as palavras certas com o sentimento errado. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Existe um controle e existe uma ordem. Paulo diz, olha, por mais que todo mundo esteja sendo inspirado, só 2 ou 3 vão falar. Mas pastor, eu estou com inspiração, é de Deus. Amém, irmão, é de Deus. Mas existe uma ordem. E mesmo que seja de Deus, Paulo está dizendo, a gente tem que obedecer a ordem. A gente tem que se manter organizado no negócio. Não é interessante isso? Aí parece que Paulo já sabia das pessoas daquela igreja, que alguns quando lessem isso iam dizer, rapaz, Paulo está dizendo errado aí. Porque se o Espírito fala comigo para eu falar, eu tenho que falar. Provavelmente eu sou mais maduro ou mais espiritual do que Paulo. Aí ele escreve no versículo 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu estou falando para você. Nada é mais espiritual do que a instrução da palavra acerca da ordem e da decência nas nossas reuniões. Amém, querido? Reconheça ser mandamento. Paulo não estava dizendo que os outros estavam na carne, não, meu irmão. Provavelmente outras pessoas estavam sendo inspiradas, mas para aquele momento, 2 ou 3 pessoas. As demais ou iriam falar em outra ocasião, ou Deus iria fazer de outra forma depois. Você está me entendendo, querido? Aí ele diz ainda no versículo 38, e se alguém o ignorar, vai ser ignorado também. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aleluia! Ordem, essa palavra ordem quer dizer de forma organizada, pré-organizada, planejada. E eu estou falando principalmente sobre as nossas reuniões, cultos, irmãos. Sabe, para cada culto existe uma organização diferente. E para cada tipo de organização, nós vamos ter mais ou menos liberdade para a atuação dos dons. É bíblico. Paulo diz, quando tiver um culto com ímpios, tenha cuidado sobre até o tipo de dom que vai acontecer, que vai se manifestar. Então, alguns cultos, a gente vai ter que ser um pouco mais restrito em como os dons vão atuar. Em alguns cultos, talvez apenas o ministro atue nos dons de forma pública. Eu não quero dizer que você que está aí, se tiver uma inspiração de Deus, não vá dizer a alguém, não vá ser guiado para conversar em particular com alguém. Seja livre, meu irmão. Fique livre, mas publicamente num culto há uma ordem, há uma organização. Alguns cultos vão ter menos liberdade, outros cultos a gente vai dar total liberdade.
Quer ver um culto que a gente tem total liberdade? Venha para o culto do Espírito, terça-feira que vem. Total liberdade, irmãos. Alguns cultos, algumas reuniões, vamos ter mais liberdade publicamente falando de operar nos dons, mas em outras vai ser necessário uma organização, e muitas vezes a pessoa que está dirigindo, o pastor da igreja vai dizer para você: irmão, eu sei que você está sendo inspirado, mas hoje não vai dar para você falar isso. E nada é mais espiritual do que a organização do culto. Amém, irmãos? Aleluia, você me entendeu? Ordem e decência. Essa palavra decência, ela vem de uma palavra no grego que significa uma figura elegante, bem formado, gracioso, agradável, conduzindo-se convenientemente em palavra e comportamento. Oh glória, eu gostei disso. Conduzindo-se convenientemente em palavra e comportamento. Ei, você sabia que você não precisa parecer esquisito para se mover nos dons? Algumas vezes, irmãos, vai acontecer. Na Bíblia a gente vê muita gente operando nos dons e um ou outro parece mais esquisito mesmo, mas não é a maioria. Conduzindo-se de forma convenientemente em palavra e em comportamento. Isso é a decência que Paulo está dizendo. Você não precisa assustar a pessoa antes mesmo de dizer o que você tem para falar, irmão. Tem gente que deixa de receber só pela forma como você se apresenta para ela. Não é o Espírito Santo que está fazendo você fazer isso, não, porque ele não te possui. Ele está só te inspirando. É por isso que muitas vezes quando a inspiração vem, se a gente entende que tem tempo, a gente precisa meditar um pouco sobre essa inspiração antes de atuar nela. Para a gente buscar o sentimento correto, a forma correta e as palavras corretas para a gente usar. Amém, irmãos? Mais uma vez, não precisa sempre você dizer assim diz o Senhor. Agora, eu quero falar para os ministros. Na igreja, nos cultos, quando você estiver operando no púlpito, irmãos, é bom que às vezes você fale, assim diz o Senhor. Porque, como o irmão Rega disse, eles precisam aprender por preceito e por exemplo. Muitas vezes precisa ficar mais claro para as pessoas que um dom do Espírito está se manifestando naquele momento. Para que eles aprendam com o seu exemplo, que é mais maduro. Você está me entendendo? Opere de forma clara na igreja, porque na igreja a gente não está só edificando através do dom, a gente está também ensinando através do dom. As pessoas precisam aprender isso. Mas eu quero te estimular, irmãos. Eu falei muito de igreja, mas o principal local para o dom se manifestar não é dentro da igreja. Vai operar aqui, eu quero que opere nos nossos cultos, mas o principal lugar vai ser lá fora. Jesus disse: espere em Jerusalém, para que você seja minha testemunha por onde você andar. O dom vem para isso. Você precisa estar no seu trabalho, esperando uma oportunidade para dar uma profecia para o seu colega do lado. Esperando uma oportunidade para o Espírito Santo te mostrar alguma coisa que aconteceu na vida de alguém, ou que está para acontecer, para que você seja uma pessoa que vai salvar a vida dele com aquilo. Sobrenatural, irmãos, carregando o sobrenatural o tempo todo, para o Evangelho não parecer um conto de fadas, mas ser vivo através da nossa vida. Ei, é para todo mundo, querido. É para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo, irmãos. Inclui você. Inclui você. Fique pronto, desejoso, procurando essas coisas. O Senhor vai te usar. Ele quer te usar. Ele quer nos usar. Basta a gente querer também. Amém? Lembre, irmãos, os resultados das manifestações
não devem ser os mais devem ser os mais espetaculares, e não o processo. Não fica preocupado com o espetacular, não fica preocupado em parecer sobrenatural. O resultado será sobrenatural. A transformação de vida vai ser sobrenatural. A cura, o milagre vai ser sobrenatural. A mudança de direção nas pessoas vai ser sobrenatural. Amém. Você foi edificado? Eu queria trazer um ensino para você, para colocar trilho mesmo, irmãos. Tem muita locomotiva nessas igrejas. E a gente precisa soltar essas locomotivas no mundo aí. Agora segue esses trilhos, seja equilibrado, e o Espírito Santo vai te usar poderosamente nesses últimos dias. Você crê nisso? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa palavra. Somos gratos, Senhor, pela direção do Teu Espírito em nossas vidas, pelos dons que operam através de nós. Somos tão gratos, Pai, porque você não nos deixou confusos, sem instrução, mas você nos deu uma palavra que nos guia em tudo que formos fazer, que nos guia na Tua vontade, que nos guia na forma como devemos ser conduzidos pelo Teu Espírito, Pai. Amamos a Tua palavra, Senhor. Amamos a Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Somos tão gratos por ela, Senhor. Gratos pela direção que você tem nos dado. Gratos, Senhor, por poder fazer parte dessa geração que vai dar as boas-vindas a Jesus na sua volta, no seu retorno. Queremos estar prontos, Senhor, para esse tempo maravilhoso que já tem chegado, mas que vai cada vez se aguçar cada vez mais, Senhor. Queremos as operações dos dons, as manifestações do Teu Espírito no nosso meio, através de nós. Queremos operar nesse sobrenatural, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Você pode fazer a sua oração pessoal agora ao Senhor, só se consagrando a Ele, dizendo: Senhor, eu quero ser usado nos dons, eu estou pronto para ser usado, me usa no dom de profecia, na interpretação de línguas, eu estou pronto para ser o Teu sobrenatural, o Teu sinal, por onde quer que eu passar. Faz essa oração agora, irmãos. Oro, bramassoro contra você. Você pode ficar em pé um pouquinho, continua orando a Ele. Roba sere cantarara bramassoro rombre estere kentra master. Reno nosto combrama era stere ama mas roconte amas se candraba era stone ama mas ranarai momo contro sere amba. Sabe, irmãos, muitas vezes você está pedindo direção a Deus de algumas coisas, mas Ele quer usar os dons também na tua vida devocional, para te dar algumas direções, para você interpretar as suas próprias línguas, para você trazer ou ser inspirado por uma palavra que vai edificar você mesmo também. Isso é progredir, é começar devagar, começar simples, para alcançar níveis mais altos nele. Procura essas coisas na tua vida devocional também. Procura essas coisas no teu momento de oração em casa, no teu momento de estudo da palavra. Deixa Ele te inspirar, deixa Ele te mover por dentro. Deus vai te revelar coisas que vai servir para a sua vida primeiro, mas depois Ele vai te inspirar para falar essas mesmas coisas para outras pessoas. Ora mamassoro conterere brama sere conto soro rombra masse reso cotarana brama era sere. Vai ser simples, meu irmão. É simples. É simples. Muitas vezes vai parecer o teu próprio pensamento. Muitas vezes vai parecer uma ideia sua. É por isso que você tem que ter tanta cautela como falar. Mas não despreza o simples de Deus. Não despreza a inspiração simples do Espírito Santo dentro de você, porque ela produz resultados poderosos. Poderosos. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Estamos disponíveis para você, Senhor. Queremos, desejamos, Pai. Desejamos cada vez mais. Desejamos cada vez mais. Desejamos cada vez mais. Você pode levantar as suas mãos e dizer ao Senhor: Senhor, eu desejo, eu quero mergulhar mais nisso, eu quero desfrutar mais disso. Ora, massoro contra messere ambra baixoro conte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem uma nova fase começando nas nossas igrejas, nesse ministério, irmãos. Quanto mais se aproxima da volta de Jesus,
mas as coisas precisam ser despertadas rapidamente em nós. Deus está querendo, o Espírito está querendo, Ele quer que você esteja com a mesma intensidade. Estamos nas últimas chuvas, nas últimas chuvas, nas últimas chuvas. Ei, se prepara para a colheita que vai vir das suas palavras, que vai vir através do que você fala, que vai vir através dos seus encontros com pessoas. Se prepara, como Deus vai te usar poderosamente, como você nunca se viu usado. Ele vai te usar, só porque você quer, só porque você deseja, só porque você está procurando isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia.